Bom dia, segundo ano. Aqui é a Procici de Geografia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, fazer uma revisão sobre o que é reforma agrária. Bom, todos nós sabemos que a reforma agrária já se faz necessária, né? Um país não pode ser desenvolvido sem uma reforma agrária. Então, a reforma agrária é uma redistribuição de forma mais justa da terra, através de ela é uma função social, tá? Então, é a organização da estrutura fundiária, com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais para aqueles que não têm condição. E o que é uma ação social? Uma ação social ela estabelece para as sociedades humanas que ela só existe quando o indivíduo estabelece comunicação com o outro. E um que determina essa ação social é a reforma agrária. Tá? É pensar no outro, pensar naquele que não tem. Bom, você sabe que a maioria das terras, principalmente no Brasil, são latifúndios. E isso já é histórico. Então, os latifúndios fazem com que a terra não tenha seu valor social cumprido e acarretam a desigualdade social. Infelizmente, nós temos que dar como exemplo o nosso país. A Europa, por exemplo, ela colonizou vários países da América, né? Assim como da Ásia também, assim como da África, da Oceania, e eles fizeram essa colônia em cima de estruturas latifundiárias, ou seja, com a posse de terra sendo exercida por poucas pessoas. Isso é o latifúndio. Essa é a estrutura fundiária do nosso país. Mas aí vem a modernidade, o iluminismo apareceu na França, que é uma corrente teórica filosófica, e que trouxe essa ideia de que a terra é um bem comum. E aí foi melhorando, e ela possui um valor social muito grande. Essa aí uma foto que eu trouxe para vocês, que era essa luta que existia, né? Não era uma coisa de você comprar a terra, não. É interessante que a gente tem que entender que a aquisição de terras pela classe nobre não se deu de maneira comercial, a compra e venda. Claro que não. Pelo processo de posse da distribuição feudal entre os poderosos, só os poderosos que tinham. Esses eram os senhores da Idade Média, na Revolução Francesa. Com a destituição do poder da corte francesa e o início do fim dos privilégios da classe nobre, na Revolução houve o início de um processo de redistribuição fundiária na França. É muito lindo isso. Seria interessante que vocês observassem, lessem mais, que no livro, no módulo, consta direitinho sobre isso. Bom, essa reforma, no entanto, contemplou em grande parte a classe burguesa, infelizmente, que possuía maiores condições de utilizar, de pagar impostos, de cultivar, de ter empregados, coisa que alguns não tiveram esse êxito por não ter posses nenhuma. Nos Estados Unidos, a reforma agrária aconteceu ainda no século XIX, mas de maneira lenta e sem grande influência política e ideológica. Esse modelo familiar, no entanto, logo foi substituído pelos latifúndios e pela técnica de plantation, ou seja, você plantava para aqueles que vendiam lá fora. E a mão de obra era escrava também. E para exportação, principalmente por conta da Inglaterra. E era o quê? O algodão. Em 1850, o parlamento americano começou a lançar propostas reivindicando, né, essa questão fundiária do país, mas não por meio de desapropriação, e sim pela compra e redistribuição de pequenas propriedades. Até hoje é assim. Isso aconteceu também até o início da Guerra de Secessão. Até hoje, essa forma é maravilhosa, porque o minifúndio, a terra não fica na mão de todos, né? Da maioria. Você planta, monocultura, a mão de obra não escrava e assalariado. E assim os Estados Unidos promoveu essa reforma agrária. No México. No México, para mim, foi perfeito, foi maravilhoso, tá? No México, a reforma agrária aconteceu a partir de 1910, com a Revolução Mexicana. E quem liderou? Emiliano Zapata e Pancho Villa. Após a estruturação do golpe, a sua efetivação,
a derrubada do ditador, né? Porfírio Dias, vocês conhecem essa história já, eu não vou ficar aqui repetindo, né? As terras foram divididas e oferecidas posteriormente aos agricultores menores, com carta de crédito para permitir a sua compra. Essa é maravilhosa. Eu gosto demais, tá? Gosto demais. Esse contexto histórico é perfeito. Seria interessante vocês olhassem melhor aí no livro de vocês. E no Brasil, gente? Em 1984, após uma série de duras lutas de camponesas, né? Houve várias lutas camponesas, a Igreja Católica também se metendo, surgiu um movimento unificado, chamado o Movimento dos Sem Terra, MST. Ele teve apoio dos setores organizados pela sociedade civil e de partidos de esquerda, além do apoio posterior de entidades internacionais. Bom, eu tenho uma ideia sobre o MST, tá? Eu acho que ele não deveria ser político e ele deveria ser de ordem social para que não fosse, não existisse privilégio. Bom, esse é o principal movimento social que luta pela implantação da reforma agrária e o órgão federal que toma conta disso é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, ok? Bom, meninos, eu vou parar por aqui para que essa aula não fique cansativa, porém eu gostaria que vocês executassem as tarefas que eu vou passar aqui para a próxima aula. Essa agenda, a atividade do módulo, tá? Eu não quero até a página de 59, eu quero que vocês façam até onde eu falei. Quem já tem meu visto, por favor, faça a segunda atividade. O que é a segunda atividade? Eu queria que vocês pesquisassem sobre as ações do Brasil em relação à reforma agrária, tá? Até a próxima aula, bom dia, fiquem com Deus e juntos seremos mais fortes. Acredite nisso.